Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E neste, vamos à parte G, que envolve as questões da 166 a 170 da prova amarela do nosso Enem de 2013, da prova de matemática. Bem, senhores, a questão 166 da nossa prova amarela é a primeira questão desse nosso vídeo. Então vamos ao seguinte: o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. Afirmação do problema. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Então, nosso primeiro ciclo do Sol, tem conhecimento que veio de início em 1755, se estendeu até 1765. Então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. Então, esse foi o primeiro que teve registro. Agora vem a pergunta. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número 32º, 34º, 3º, 35º, 31º. Então, senhores, ele está interessado que você, considerando o primeiro ciclo do Sol sendo de 1755, estendido-se até 1765, cada um deles tendo uma duração de 11 anos, o ano de 2101, ele estará ou encontra-se em que ciclo magnético do Sol? Bom, senhores, essa é a nossa meta, determinar o ciclo desse ano de 2101. Bom, podemos aqui tirar, digamos, do problema, essa situação do ciclo, né, que ele, digamos, sempre tem uma duração de 11 anos, e estendeu-se o primeiro ciclo de 1755 até 1765. Então, podemos dizer que, em termos de ciclos do Sol, que o primeiro deles, conforme anunciado o problema, de 1755 a 1765. Ou seja, o segundo ciclo, após 11 anos, ou seja, o segundo ciclo, senhores, ele vai ter início em 1766, 11 anos após aqui o 1755, e estendeu-se até o 1776. Adicionado mais 11 anos, vamos ao terceiro ciclo, que teve a duração de 1777, que é o 1076 mais 11, estendeu-se até o 1787. Bem, senhores, uma das maneiras de resolvermos esse problema é que verificamos que os primeiros anos desse círculo, né, de todos os círculos, nada mais nada menos eles formam, ou eles vêm a formar uma PA de razão 11. Né? A razão 11 é a razão desses inícios de ciclos. Então, o primeiro deles vamos considerar o 1755, o segundo é o 1766, o terceiro 1777 e assim por diante. E nós temos que determinar o ano de 2111, ele está em que ciclo? Então, se ele for inicial de um ciclo, vai dar fechada a nossa continha que nós vamos fazer aqui agora. Se não, ele dá um número quebrado, né? Ou seja, vamos operar, em outras palavras, a progressão aritmética, em que vamos tentar determinar a posição do ciclo 2111, o elemento 2111 dessa progressão. Bom, senhores, a termo geral, a fórmula do termo geral da PA é dada por A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes o R. Vamos usar nessa nossa fórmula dados tirados ou retirados dessa nossa progressão. Vamos considerar como 2101 sendo um elemento dessa progressão, para ficar mais prática a nossa conta, e aqui retiramos a consideração do primeiro ciclo, que é o início dele, né, que é o 1755. A nossa meta é determinar o N,
então ele vai permanecer, que é quem nos fornece o número de termos da PA, vezes n-1, vezes a razão, que é o 11. Bom, senhores, fazendo essa continha aqui, vamos trazer uma das maneiras, né? Trazer esse 1.755 a primeiro membro, ele vem negativo, e ficamos a depender de 2.101 menos o 1.755, é o 346. Continua igual ao segundo membro. Vamos dividir essa equação por 11. Assim sendo feito, senhores, vamos ficar a depender de 31,45, aproximação aí de centésimo, igual a n-1. Bom, vamos trazer esse menos 1 a segundo membro, ele vem positivo, né? Então, vamos passar a ter o n igual a 32,45 centésimos. Mas nós sabemos que os termos de uma progressão não podem, e sempre são números inteiros, né? Ou melhor ainda, naturais. Então, esse 32,45 nos fornece justamente a posição do 2101. Então, senhores, esse 2101, como o n ficou a depender de 32,45, este é um elemento que encontra-se ou situa-se no 32º círculo do Sol. A opção correta do problema é a opção A. Bem, senhores, aí então a maneira de você resolver esse problema. Vamos aqui ao nosso 167 da nossa prova de matemática, prova amarela. E vem assim o seu enunciado. A figura apresenta dois mapas. Temos dois mapas aqui abaixo, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Nós temos uma escala 1 por 25 milhões e a seguinte, a menor, né, por 1 por 4 milhões. Bom, há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área, questão de área em mapa, hein, correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é menor do que 10, maior que 10, menor do que 20, maior do que 20, menor do que 30, maior que 30 e menor do que 40, então maior do que 40. Então, senhores, temos aqui uma questão que envolve, podemos dizer, escala em mapas, em que uma delas nós temos 1 por 1 centímetro, né, uma condição linear por 25 milhões, e a outra 1 por 4 mil. E vamos ter que determinar o que foi ampliado, digamos, desse mapa menor, que é 1 por 4 milhões, para 1 por 2 milhões, em termos de área. Então, gente, uma das maneiras de chegarmos lá, vamos considerar que a escala do mapa grande, denominamos aqui de MG. Então, a MG, 1 centímetro na condição linear, em outras palavras, de comprimento, conforme o mapa cita, equivale a 25 milhões no real. Então, podemos dizer que 1 centímetro equivale a 25 vezes 10 elevado a 6 centímetros. Mas, senhores, em termos de área, 1 centímetro quadrado, né? 1 centímetro vale isso. E ele quadrado vai valer quem? 25 vezes 10 a 6 centímetros ao quadrado. Ou seja, essa dimensão aqui é ao quadrado. Bom, a escala menor, ou do mapa menor, pequeno, chamando aqui de MP, o centímetro linear equivale, conforme a citação no enunciado, 4 milhões, 1 por 4 milhões, que podemos dizer que é 1 por 4 vezes 10 elevado a 6 centímetros. Em que, em condições de área, 1 centímetro quadrado, tirando 1 centímetro quadrado desta área, esse mapa, equivale a 4 vezes 10 elevado a 6 centímetros quadrados. Bem, senhores, aqui nós temos, vamos dizer assim, um relacionamento em termos de área do mapa grande, 1 centímetro quadrado, e bem como do mapa pequeno, também 1 centímetro quadrado. Então, vamos agora fazer a condição do cálculo dessa área ampliada. Vamos considerar o mapa grande, em termos da área quadrada, que é 25 vezes 10 elevado a 6 centímetros quadrados. E para sabermos a condição do que foi ampliado, vamos dividir pelo mapa pequeno, que vale que 1 centímetro quadrado, 4 vezes 10 elevado a 6 centímetros quadrados. Bem, senhores,
nós temos aqui pela frente uma fração, né? Em que envolve potências, mas como estamos aqui tudo na mesma dimensão de expoente, podemos simplificar esse 10 a 6 por esse 10 a 6, o de cima pelo de baixo, em centímetros, né? Quadrados, e ficamos a depender de 25 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Senhores, uma propriedadezinha aqui de potência, podemos trabalhar com 25 quartos ao quadrado, e 25 dividido por 4 é o 6,25. Continua ao quadrado. E, gente, 6,25 ao quadrado é o 6 vezes 25 vezes o 6,25. Chegamos a aproximadamente 39,6. Tá? Então, a nossa opção correta é a opção D, ou seja, a condição do mapa grande está para um mapa pequeno, tem uma ampliação, digamos, foi ampliada, né? De maior do que 30 e menor do que 40, ou seja, chegou a uma ampliação de 39,06. Bem, senhores, então uma maneira de você resolver esse problema. Senhores, vamos aqui à questão 168, da nossa prova amarela. Vem o seguinte enunciado: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esse benefício a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, nós temos aqui um plano cartesiano em que temos a representação das 3 antenas nas referidas cidades ABC com seus respectivos pontos de localização nesse plano cartesiano. Bom, a torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Então, nós temos que posicionar uma torre que esteja, ou seja, equidistante dessas 3 já existentes, antenas já existentes. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas 65,35, 53,30, o par ordenado ao ponto 45,35, próximo 55,20 ou 50,30. Então, senhores, vamos ter que encontrar um ponto nesse plano cartesiano para o posicionamento dessa torre que seja equidistante dessas 3 antenas. Bom, o que quer dizer equidistante? Significa a igual distância. A torre nós vamos considerar com a letra denominada de letra T, maiúsculo, com as coordenadas A e B, que é justamente a meta do nosso problema. Senhores, para que haja a condição da equidistância, nós temos que determinar um ponto nesse plano, que esse ponto, que é o nosso T, é o ponto A, distância, em outras palavras, TA, seja a mesma distância deste ponto ao B e que seja a mesma distância deste ponto ao C. É o posicionamento que nós devemos determinar este T em relação às coordenadas dos pontos A, que é o 30, 20, coordenadas 30, 20. As coordenadas do ponto da antena B é o 70, 20. Finalmente, as coordenadas do ponto C, 60, 50. Essas são as coordenadas dos 3 pontos existentes. Senhores, como nós temos que trabalhar com distância, só para dar uma lembradinha, a fórmula da distância entre 2 pontos, digamos aqui a distância entre os pontos T e A. A fórmula da distância entre eles é dada pela raiz quadrada da diferença das abscissas desses 2 pontos, no caso xt menos xa ao quadrado, mais
a diferença das ordenadas, na mesma sequência que você fez ou faz a diferença das abscissas dos dois pontos, devemos fazer também a diferença das ordenadas. No caso, se fizermos xt menos xa, aqui necessariamente devemos usar ou fazer yt menos ya também ao quadrado. Em outras palavras, a distância entre dois pontos, t e a, por exemplo, diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas dos dois pontos ao quadrado. Bom, senhores, vamos usar essa situação que a distância entre os três pontos seja equidistante, ou seja, elas sejam iguais entre si. Então, aplicando a fórmula da distância em relação aos pontos T e A, ficamos com a diferença das abscissas desses dois pontos, mais a diferença das ordenadas deles dois. A TB, também, né? Diferença das abscissas e ordenadas ao quadrado dos dois pontos. E bem como a TC, a mesma situação, diferença abscissas ao quadrado, mais diferença ordenadas ao quadrado dos pontos T e C. Senhores, vamos partir para o caso do cálculo das coordenadas do ponto T, em outras palavras, a luta pelos valores do A e do B. Para isso, vamos usar a princípio a igualdade. Pode-se dizer do TA igual ao TB, essas duas distâncias. Para facilitar aqui um pouquinho devido à nossa condição de espaço, nós vamos fazer o TA igual a TB e quadrar, né? O que quer dizer isso? Você elevar ao quadrado ambos os membros da equação. Assim sendo feito, elevando essa equação ao quadrado, nós vamos ter condições de cancelar ou eliminar esses dois radicais e trabalhar então com os radicandos e substituindo, no caso se é TA, vamos usar as coordenadas do T e as coordenadas do A, que é o 30, 20. As do T, A e B, e as do B, as do A, 30 e 20. Então ficamos com xTA menos 30 ao quadrado, mais B, a ordenada T menos o 20 ao quadrado. Xt menos xb. Então, xt continua A e agora o B, o xb, né, é o 70 ao quadrado. Xyt menos yc, yt b menos 20 ao quadrado. Bom, senhores, repetimos, quadramos essa equação, cancelamos radicais e passamos a trabalhar com os radicandos, substituindo esses xt, xa e xb pelas coordenadas dos pontos A, T, A e B. Senhores, temos essa passagem agora. Vamos ter, se você verificar bem nesta equação, ou nesta igualdade, podemos aqui cancelar quem? O b menos 20 ao quadrado com b menos 20 ao quadrado. Então, vamos fazer para melhorar aqui um pouquinho. E ficamos a depender apenas do a menos 30 ao quadrado e b igual a menos 70 ao quadrado. Então, velhos produtos notáveis, vamos operar o quadrado da diferença entre esses termos. Então, o primeiro deles é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá, chegamos ao menos 60A, mais o quadrado do segundo, que é o 900. Senhores, segundo membro, A menos 70, da mesma maneira, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, dá o menos 140A, mais 70 ao quadrado, ou quadrado do segundo, dá o 4.900. Bom, gente, nesta equação, ou nessa igualdade, podemos cancelar aqui o A ao quadrado. E vamos usar o que? A transferência dos termos semelhantes. Ou seja, vamos trazer esse menos 140A, trazê-lo ao primeiro membro, para operarmos os termos em A. E o termo independente do A no primeiro membro, que é o 900, vamos trazê-lo ao segundo. Então, senhores, fazendo aí esse vai e vem, ficamos a depender de quem? 140 passa positivo, menos 60 vai dar 80, e o 900 passa negativo, 4.900 menos 900, ficamos com 4.000. Em outras palavras, a equação na dependência final aqui, da dependência do cálculo do A,
80 vezes o A igual a 4.000. Dividindo essa equação por 80, chegamos ao valor do A, que é 50. Então, senhores, encontramos ou determinamos já a abscissa desse ponto, que lá vai ou deve valer 50, né? Esta já é a posição ou o valor da abscissa dessa ponta da torre. Mas vamos aqui ao cálculo da ordenada, em outras palavras, o cálculo de quanto vai valer a ordenada. Nós já sabemos que a abscissa é 50. Senhores, para isso, vamos agora usar a igualdade TB igual a TC. Ok? Então, mais uma vez, vamos usar aqui no caso, essas duas últimas igualdades radicais. Vamos quadrar os dois, a equação em si, para cancelamento dos radicais. E substituindo, né? Agora, TB e TC, né? E já vamos usar o A, que é o XT, por 50. Então, aqui, senhores, ficamos com 50 menos o XB, que é 70, ao quadrado, mais YT menos YB. YT é o B, que nós não temos, menos o 20, ao quadrado. Igual, segundo membro, XT é 50, já sabemos, menos XC, 60 ao quadrado. E, finalmente, mais YT. O YT é o nosso B, menos o YC é 50 ao quadrado. Bom, senhores, temos aqui, então, uma equação que possivelmente nos fornece o valor do B, que é o que falta. Bom, mas vamos a ela. Quadrando 50 menos 70 dá o menos 20 ao quadrado, dá 400. B menos 20 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Segundo membro, 50 menos 60 é o 10, menos 10 ao quadrado, chegamos ao 100. Mais B menos 50 ao quadrado. Quadrado dessa diferença. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Chegamos a menos 100B. E o quadrado dos 50 chegamos a 2.500. Bem, senhores, vamos nessa equação trabalhar o valor do B. Iniciamos como? Cancelando B ao quadrado com B ao quadrado. E vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar o primeiro membro com os termos em B. Em outras palavras, o 400 mais 400, que é 800, vamos trazê-lo ao segundo membro, que é o termo independente de B. E esse menos 100, vamos levá-lo ao primeiro. Então, vamos ficando com 100B menos 40. E aqui ficamos com 2.600, né? Menos 800, que é os 400 mais 400, que vem de lá para cá. Então, senhores, fazendo esse vai e vem aí, ficamos com a equação em B valendo 60B, que é o 100 menos 40B, igual a 1.600, que é o 2.600, né, 100 mais 2.500, mais menos os 800 que vem de lá para cá. Senhores, dividindo a equaçãozinha por 60, chegamos ao B valendo 30. Então, senhores, esse ponto B, ele possui como ponto equidistante desses três pontos ABC, a abscissa dele é 50, né, que é o valor do A, e a sua ordenada é o 30. Opção correta do problema, senhores, opção E. Bem, gente, é então uma das maneiras de você resolver esse nosso problema. Vamos à questão 69. Da nossa prova de matemática do nosso Enem 2013. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nós temos aqui um formato de uma forma de bolo. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, então, senhor, nós temos aqui, em outras palavras, uma forma de bolo, em que ele está interessado quais são as figuras que formam essa forma de bolo. Se é um tronco de cone um cilindro, se é um cone um cilindro, se é um tronco de pirâmide um cilindro,
se vem ser dois troncos de cone, ou então se são dois cilindros. Bom, para dar aqui uma revisãozinha, fazer uma revisãozinha, nós temos aqui, vamos considerar as três figuras citadas aqui no nosso enunciado. Ou seja, nós temos o cilindro, certo? A sua base acima é a mesma abaixo, a figura do cone, né? Que é aquela do velho chapéu de palhaço, e uma figura de uma pirâmide de base quadrangular. Então, senhores, nós podemos verificar que a condição do cone, né, que é a mais explorada aqui, só para detalhar mais um pouquinho, nós temos um cone, fazemos um corte, no caso aqui supondo paralela à base, nós encontramos a base do cone, né, que é denominado de tronco do cone. Ou seja, que é justamente o nosso problema, né, gente? Olhando bem, ó, vamos dizer esta central aqui, vamos denominar da figura 1, essa figura 1 nada mais, nada menos é um cone conforme essa estrutura que fizemos aqui para dar uma lembradinha. Ou seja, temos aí um tronco de cone. E essa outra maior? Essa outra maior, denominando aqui de figura 2, também é, gente, você verifica bem, ó, trata-se da mesma figura do cone, só que, digamos, ele está virado, digamos assim, ou seja, a sua base menor está para baixo. Então, senhores, nós podemos citar, então, que trata-se de um problema apenas de identificação de figura geométrica, tridimensional. Esse problema trata-se nada mais, nada menos, né? Ou seja, a fórmula de bolo trata-se nada mais, nada menos de duas figuras tridimensionais que representam dois troncos de cone. Bom, gente, vamos à questão 170, né? Que é a última questão desse nosso vídeo. Da nossa prova amarela Enem 2013. O título da questão é uma falsa relação. Que vem ser o cruzamento da quantidade de horas estudadas com o desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é denominado de PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Então, senhores, feita essa pesquisa em relação à quantidade de horas que os estudantes passam em uma escola e, digamos, o seu empenho, o desempenho que é dado pelas médias do PISA, que nós temos aqui nada mais, nada menos nesse nosso gráfico, as notas do PISA, que é a condição desse eixo vertical, que varia desde 350, nota 400, nota 500, nota 450, nota 500, que é considerada a média do PISA, nota 550 acima da média, 600 acima da média e assim por diante. Então, nós temos aqui as notas abaixo da média e aqui a média, no caso 500, né? E acima da média. E em relação ao eixo horizontal, nós temos a condição das horas ou os dados da hora de estudo, estudante de 7 a 14 anos, considerando aqui esse primeiro intervalo 4.500 horas, 5.000 horas, 5.500 e assim por diante, até 9.000 horas. E aqui, senhores, nós temos os países, né? Que vamos justamente chegar a eles por intermédio da pergunta que vem. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é. Então, senhores, a nossa meta é determinar o país que teve ou obteve média abaixo da média, nota abaixo da média, e que apresenta uma maior quantidade de horas de estudo. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui acima, nós já citamos, são as notas acima da média. E quais são os países que estão com notas acima da média, gente? Que não entra na nossa pergunta. Em outras palavras, vem ser a Finlândia, que tem digamos, uma condição de 5.700 horas, mais ou menos. Vem lá a Coreia do Sul, com horário de 5.900 horas.
E temos o Japão em faixa de 6.300 horas, digamos assim. Bom, vamos para o segundo lado. Temos aqui então a Holanda, né? A Holanda, digamos, temos aqui uma condição, ela obteve uma nota, digamos aqui, quase 5,5, né? 550, né? Digamos aí uma 540, mas a rapaziada lá estuda em média 7.700 horas. Temos a Austrália, que também estuda em faixa de 7.800 horas. Um chutão que nós demos aqui. Bom, esses são os países que possuem nota ou média acima da média. Mas agora vamos ao que nos interessa. São os países que possuem notas abaixo da média e vamos ter que batalhar para determinar qual deles apresenta o maior número de horas de estudo. Então, senhores, temos aqui a região dos países, né, com notas abaixo da média. E vamos verificar aqui qual o número de horas que a rapaziada estuda por lá. A Rússia, que teve aqui, digamos, uma nota de 460, por exemplo, eles estudam lá em média 5.700 horas. Vamos a Portugal. Portugal, vamos dizer que eles estudam aqui em faixa 7.100 horas. Né? Tiveram uma nota 470, por exemplo. Vamos para o México. O México, ele obteve uma média, os alunos obtiveram média 430, por exemplo, 410, melhor, né? E estuda em torno de 7.500 horas. Itália, alunos obtiveram uma média, digamos, 470, em termos de horas de estudo, na média de 830 horas. E, finalmente, senhores, Israel, eles, por sua vez, obtiveram, digamos aqui, quase 450, 440 em média, na média, e no caso, em torno de 8.500 horas. A pergunta é, aquele país que obteve média abaixo e com maior número de horas, né, de estudo. Então, senhores, dá para se citar tranquilamente que o país que está nessa classificação é, no caso, Israel, né? A rapaziada de Israel, obteve uma nota abaixo da média e ele, nessa escala, está com o maior número de horas na escola. Então, senhores, aí opção C para este nosso problema. Bom, turma, então uma das maneiras, né, de você analisar este gráfico. Por no mais, deixamos aqui as questões para o nosso próximo vídeo. Partimos aí da questão 171, vamos à questão de 172, a 173, 174 e fechando aqui a questão 175. São as 5 próximas questões dos nossos comentários do Enem. Deixamos aqui também, senhores, uma pequena recordação da nossa romaria, a nossa 10ª romaria, né? Do nosso esquadrão solidário do nosso motoclube de Cascavel, que foi realizado essa romaria Canidé no dia 1º de dezembro de 2013. Então, nós temos aqui a nossa saída da cidade de Cascavel, a nossa camiseta e bem como o nosso símbolo, né? Nosso escudo do nosso esquadrão. Bom, deixamos aqui também, recordando passagem do CC, a visita que o nosso colégio, né, fez à 4ª Feira de Profissões da nossa Universidade Federal do Ceará no ano de 2012, né, ano passado. Bom, gente, valeu, um abraço a todos, bons estudos e até a